eu vou ter uma apresentação que eu vou passar com vocês, que vai ter a teoria, né, junto com os exercícios, tá? Eu depois vou colocar essas aulas no YouTube, como eu fiz semestre passado. O que eu percebi no semestre passado é que às vezes o aluno assistia mais vezes a aula quando estava no YouTube do que presencialmente. Então, eu vi muitas pessoas assistindo muitas vezes no YouTube. Isso foi muito bom. Elas vão vir com esse padrão aqui no lado direito, tá? Eu botei S1, semana 1, ponto T de terça-feira. Isso é para você depois no YouTube poder localizar a aula com facilidade, tá? Então, eu vou usar esse código S1T, semana 1, terça-feira. Depois vai ter semana 1, quarta-feira. Aí a gente passa para semana 2. E assim a gente vai até o final do semestre. Você tem aqui o meu e-mail, tá? Sempre vai ter o meu e-mail. Se precisar, pode mandar e-mail para essa conta. Ela é unificada com a conta Google, então vai tudo para o mesmo lugar. Ok? Vamos falar na aula de hoje, que é uma aula só, sobre alguns detalhes do curso. Na aula de amanhã, eu já vou falar sobre a física 1, o tópico de física 1, o tópico de física 2, como é que os dois se encaixam, e o que é que tem a ver com eletricidade, magnetismo, assim por diante. Então a gente vai começar o nosso conteúdo com uma aula expositiva, uma aula que seja mais abrangente, que a gente possa ver eletricidade e magnetismo como um todo, né? Então, ela vai tocar em coisas que a gente vai ver no início, no meio e lá no final. Vai juntar tudo para fazer uma narrativa. Essa narrativa você vai usar para construir seu conhecimento por sobre ela. Ok? Então, se você lembrar bem, houve, e aí o Vitor passou por isso também, ele começou com uma grade e a grade mudou, né, porque teve a reforma do PPC. Com a reforma do PPC, a nova grade Pode repetir? fica assim, tá? Note aí que você tem logo no início tópicos de Física 1 e tópicos de Física 2, então é segundo semestre e terceiro semestre. Tópico de Física 1 vai abrir para algumas disciplinas e tópico de Física 2 para outro. Tópico de Física 1 é equivalente à Física da grade antiga e tópico de Física 2 é equivalente a justamente Física aplicada na grade antiga também. Tá? Então, essa é a nova grade. Se você olhar direitinho aí, você vê que tem uma linha de pré-requisito de tópicos de Física 1 até a mecânica dos sólidos. E tópico de Física 2 vai ter como pré-requisito medidas elétricas e circuitos, pré-requisito para medidas elétricas e circuitos elétricos. Daí em diante, essas aí tem uma sequência, por exemplo, a sequência que vai de tópicos de Física 1, mecânica dos sólidos 1, ele continua, então vai para elementos de máquina, máquinas e equipamentos mecânicos, assim por diante, vai lá até o final, é uma sequência assim, de uma coisa pegada na outra até quase o último semestre do curso. A mesma coisa acontece com essa sequência de tópicos de Física 2. Note aí que ela vai abrir para medidas elétricas, circuitos elétricos, que vai para instalações, que vai para eletrônica analógica, eletrônica digital, máquinas e equipamentos elétricos, automação industrial, acionamento, né, de relés e outras coisas assim. Então, você vê que é outra cadeia também bastante extensa. O ideal é que você tente seguir essas cadeias de forma sequenciada, né? E tentar se manter o máximo a grade possível, porque pequenas mudanças aí nessa sequência, como as matérias são anuais, causam um grande prejuízo, né? Como vocês talvez já conheçam. Tópico de Física 1 e 2 vão precisar de matemática como pré-requisitos, tá?
O ideal é que você tivesse bastante cálculo e bastante álgebra e vetores, né? A álgebra vocês trazem do ensino médio, vetores também. A gente vai estar sempre revisando vetores aqui, a gente já fez isso em tópico de Física 1, a gente vai fazer isso em tópico de Física 2. O cálculo, eu queria saber de vocês, qual a matemática que vocês já pegaram dentro do curso? Professor, eu tive assim, de ser aprovado a primeira matemática, aquela matemática de introdução, aquela matemática mais básica. Sei, que vai revisar a parte da álgebra. Isso. Aí, quando a gente pega a matemática aplicada, que é a parte de derivação, integral e etc., Sim. eu tive alguns problemas na época, acabei me saindo mal nas provas, né, porque eu cursei, e não Isso é consegui comum, isso é fazer. comum. Eu também tive quando eu fiz cálculo, viu? Vamos lá. Eu não passei na disciplina. Eu posso dizer assim que se eu sei o conceito, se eu praticar, eu posso dizer que eu consigo fazer, porque eu realmente eu não tenho reclamado da didática de DIU na época, Sim. aprendi o assunto, só não transformei isso em resultado, né? Tá. Você chegou a ver a integral? E eu fui até o final na disciplina. Inclusive, teve uma prova que ele meio que, assim, que se ele dissesse, rapaz, faça essa prova aqui, rapaz, você só precisa de uma porcentagem pequena de pontuação para poder passar. Eu acabei, no dia, eu não estava me sentindo bem, por lá de fatores, não fui fazer a prova e perdi. Só isso. Sim, sim. Mas se for depender do conceito, eu lembro como é que isso já ajuda, isso já ajuda. Tá. E você, Letícia, o que é que você já viu já da parte da matemática? Tá, então eu vou aguardar a resposta de Letícia mais tarde. Tá? Então, você vê aí, tá? Isso mostra mais ou menos, repete o slide anterior. Vamos passar para o próximo aqui. Oi, professor. Oi, Letícia. Tá, tudo bem. Tá. Você pode falar agora? Posso sim. Tá. Eu queria saber de você, que matemática você tem até agora? O que é que você tem para usar em termos de matemática? Dentro do curso, não, dentro do curso, o que é que você já viu? Foi a base que o senhor deu e algumas coisas que meu irmão me ensina, porque ele é muito apaixonado, ele se empolga demais. Aí quando ele tá me ensinando, ele se empolga e a gente vai conversando, algumas coisas assim que ele vai me ensinando, e quando eu esqueço, eu vou lá e dou uma pescadinha com ele me explica. E agora eu vou usar bastante dele, né? Porque ultimamente, como ele vai morar mais perto, vai ficar mais fácil aí. Ótimo. E diga uma coisa, você já viu o cálculo? Já viu a parte de derivada, de integral? O professor, ele me mostrou, assim, sabe? Mas assim, você viu dentro do nosso curso a disciplina de matemática, onde aparecia esse derivado, integral? Eu peguei matemática. Sim. Porém, eu tive que abandonar a matéria. Porque na época, aí eu vi só o início, porque na época eu ainda estava fazendo curso no IFBA de camaçaria, eu fazia técnico em eletrotécnica de camaçaria, e a matéria da matéria de matemática, ele contava presença, e se faltasse, eu perderia a matéria, aí eu tive que abdicar a matéria de matemática. Mas eu dei a introduçãozinha. Tá. Seria bom você fazer revisão, né? Não só uma coisa, seria bom fazer revisão. Tá, sempre que eu for utilizar alguma coisa da matemática, eu vou repassar com vocês antes, para a gente poder fazer essa construção. Em tese, é bom na física você ter a ideia de limite, ter a ideia de, primeiro, ter álgebra, primeiro ter vetores. É bom também se tiver o limite, a derivada e a integral. Isso ajuda, ok? Tá bom, isso já me deu uma boa ideia de onde é que vocês estão, para eu poder pensar como é que a gente vai navegar esse tópico de Física 2, tá? Bem, em termos de livro, qual é o livro que tem esse perfil que a gente precisa aqui? Com certeza,
é esse livro aí que eu coloquei na transparência, né, no slide, que é a 12ª edição de Física Conceitual do Paul Hewitt. Ele vai ser um livro principal para o nosso curso. Ele vai trazer muitos conceitos, ele é uma boa leitura. Então, eu estou imaginando que você vai estar lendo esse livro quase que semanalmente. A minha ideia é, como eu fiz semestre passado, é colocar uma leitura para cada semana. Então, no início da semana, eu vou dizer, olha, a leitura para a semana que vem vai ser essa aqui. E aí você vai poder ler e se preparar com esse conteúdo. Se você vai ter uma tabela, e essa tabela, então, vai ter a data da aula, vai ter o assunto e vai ter a leitura associada. Eu também vou estar incluindo depois lista de exercício. A lista de exercício vai ser baseada justamente nos livros, tá? Então, eu vou estar indicando questões específicas para vocês estarem fazendo. São as mesmas questões que eu vou trazer para a aula, para a gente começar a resolver junto, tá? Se tudo correr bem, a gente tem 3 aulas por semana, tem uma aula que é sozinha e 2 casadas. Na 2 casadas, eu vou concentrar em expor o material para vocês. E na outra, independente, a gente vai concentrar em fazer mais os exercícios. Tá? Com essa abordagem, então, a gente sempre vai ter leituras, a gente vai ter a aula que você participa e também vai ter um momento de exercício. Agora, se a gente não ocupar o horário de atendimento com resolução de exercício, eu vi no semestre passado que o que acontece é que realmente o aluno não consegue acompanhar. Então, tem que ocupar esse horário do atendimento, tá? Realmente com dúvidas, né? Trazer exercícios para a gente resolver. Se não tiver isso para resolver, eu vou propor alguns, né? Então, que você traga, que eu traga, que cada um traga o que está precisando, tá? Então, do outro lado também, tem o livro aí que tem na biblioteca, também tem em PDF, tá? O Hewitt também tem em PDF, todos esses têm em PDF. Então você pode encontrar na internet, provavelmente. Eu sei que os alunos do semestre passado conseguiram também, né? Então eles devem ter, talvez Letícia tenha a cópia desses livros. Não, eu deixei salvo no meu notebook, eu vou até olhar se ainda tá. Veja, viu? Veja se precisar, tá? Muito bem. Uhum. Então, à direita aqui, eu tenho o livro do Young and Friedman. O livro do Young and Friedman é um livro padrão de física, justamente para a parte da engenharia. Então, engenharia e física vai usar essa coleção da direita. Ela é um pouco avançada para a gente em alguns aspectos, mas tem algumas partes que a gente pode aproveitar. Então, de vez em quando, eu vou indicar uma leitura, exercícios também nessa coleção, ok? Mas não vão ser o principal. A gente vai ter que navegar um mundo intermediário entre esses 2 livros. Ok. Então, eu queria mostrar para vocês a nossa ementa, tá? Tá aí a ementa de tópicos de Física 2, a novidade é que a gente está com 90 horas, tá? Você vê aí os pré-requisitos dela, tá? E os pós-requisitos. Pré-requisito, você vai ter cálculo diferencial integral, tópicos de física 1, e depois pré-requisito para circuitos elétricos e medidas elétricas. Então, qual é o conteúdo da nossa disciplina? Basicamente é esse que eu coloquei aqui. Eu vou ler para vocês rapidamente, tá? Para vocês terem uma ideia. A gente vai começar falando sobre eletricidade. Dentro da eletricidade, o que a gente chama de eletrostática, tá? A gente vai começar com a carga estacionária e o campo elétrico dela. A gente vai começar a falar sobre alguma coisa que a gente vai chamar de carga-campo. Toda carga tem um campo elétrico, todo campo elétrico tem uma carga associada. Tá? Campo elétrico produzido por uma distribuição de carga, força elétrica, movimento de uma carga dentro de um campo elétrico. Potencial elétrico, energia potencial elétrica e trabalho. Capacitância, capacitores dielétricos,
energia armazenada no capacitor, corrente elétrica estacionária. Aí vem falar a lei de Ohm, sobre a lei de Ohm, que é falar sobre resistência elétrica, sobre o efeito Joule, sobre circuitos simples. No magnetismo, a gente vai falar sobre corrente elétrica e campos magnéticos. Os campos magnéticos são gerados por correntes elétricas. Vai falar sobre a força magnética, movimento de cargas e partículas carregadas dentro do campo magnético. Vamos falar sobre uma coisa que se chama a lei de Ampère, noções de indução eletromagnética, lei de Faraday, força eletromotriz, indução mútua e autoindução. Qual seria a melhor síntese disso tudo aí? Tá vendo aí que você tem a letra C em parêntese no texto, tem a letra R em parêntese e tem a letra L em parêntese. Esse basicamente é nosso objetivo. O C é de capacitores, o R é de resistores e o L é do indutor. São três componentes básicos de circuitos que são muito utilizados na eletromecânica. É com ele que a gente vai construir, com esses três componentes, nós vamos construir os principais circuitos na eletromecânica. Sejam eles os circuitos eletromecânicos que movimentam alguma coisa, sejam eles circuitos que formem sensores, por exemplo. Tá? Então é muito bom a gente ter uma noção do que é capacitância, o que é resistência elétrica e o que é autoindução. Então, nosso objetivo de forma simples são essas três coisas. Se a gente vê eles três, a gente está satisfeito. Mas para entender a gente tem esses componentes, a gente tem que construir um caminho. Tá? E esse caminho faz essa volta toda de falar sobre eletricidade, sobre magnetismo, sobre corrente elétrica, sobre todas essas coisas básicas, né, que vão permitir vocês aplicarem a física. Alguma pergunta? Não, tudo ok. Para acompanhar. Tá. Na parte de baixo aí, você vai ver que tem a parte experimental. Isso é particularmente complicado nessa nossa situação de aula remota, né? Dessa situação do lockdown, né? Da quarentena. Porque o que acontece? A gente precisaria de se encontrar no laboratório para fazer alguns experimentos. Esses experimentos que a gente faz normalmente, por exemplo, a gente pega, coloca eletrodos dentro de uma bacia com meio condutor, e a gente faz mapeamento de campo elétrico, a gente faz um mapa do campo elétrico, vê como é que ele está, em qual posição tem mais, qual posição tem menos, a gente consegue fazer inclusive um desenho desse campo elétrico, e com esse desenho a gente pode traçar o que são as linhas equipotenciais, ou seja, a gente vê também o mapa de potencial em torno dos eletrodos. E isso é bom porque é um experimento direto, tá? Então, você consegue enxergar exatamente o que a gente está falando. A gente faz outros experimentos também com resistores, utiliza o resistor para fazer aquecimento, né, aquecer água e ver como é que isso funciona. Então, tem uma série de experimentos que a gente realiza que a gente não está podendo realizar. Então, a gente vai ter que administrar isso de alguma forma, tá? Então, a gente vai fazer algumas propostas para a gente poder ter alguma coisa experimental. Note aí, né, a nossa ênfase: capacitor, resistor e o indutor. Eu vou estar colocando para vocês uma tabela parecida com essa aqui. Essa aqui não é a finalmente, não, tá? Ela vai estar com o número da aula, depois vai ter a data em que a aula se dá, se é uma terça, se é uma quarta, vai dizer a carga horária da aula e vai dar o assunto. Então, note aí que vai ter, então, uma apresentação, detalhamento do curso, assim por diante. A gente está justamente aqui no detalhamento do curso. Amanhã eu vou fazer a apresentação de eletricidade e magnetismo para vocês. Então está invertido aí na minha tabela.
Nessa tabela também vai constar as datas das nossas avaliações. O que é que eu estou pensando? Estou pensando em a gente fazer a seguinte divisão de pontuação. Que a gente tenha um mini teste, olha aqui, ó, tá vendo? Mais ou menos na 8ª aula, dá para a gente fazer um mini teste. Então vai cobrir toda essa primeira parte do curso. O mini teste, de certa forma, o que é que ele faz? Ele adianta a pontuação do teste. Então, em vez do teste valer, por exemplo, 4 pontos, eu vou adiantar 1 ponto para o mini teste. Tá? E aí, a gente repete isso, né, na segunda parte do curso. A primeira parte do curso vai ser toda a parte de eletrostática, de capacitores, tá? Vai ficar para a segunda parte do curso a parte de corrente elétrica, a parte do magnetismo, que vai dar na indutância. Então, a gente vai novamente fazer um mini teste quando tiver terminado o material de correntes elétricas. E aí a gente vai adiantar a pontuação da segunda avaliação, 1 ponto. E aí depois vem a segunda avaliação com 3 pontos. Isso é lá no final do curso. E a minha ideia para a gente estar substituindo a nossa parte experimental seria que a gente fizesse um trabalho, né? Um trabalho que envolvesse alguma coisa experimental, né? A gente fazer alguma coisa, talvez com o que a gente tem em casa, né? Fazer uma apresentação e colocar isso, apresentar para a turma toda, né? Nós que temos 2 alunos, então um apresenta para o outro. Então isso daria uma estrutura de pontuação. Eu queria a opinião de vocês, o que é que vocês acham, vocês estão tendo aulas, estão vendo o que é que funciona, o que é que não funciona. Eu acho isso muito importante. Então se vocês quiserem comentar, eu gostaria de ouvir o comentário de vocês. O trabalho eu acho um pouco complicado, porque, por exemplo, se precisar de ferramentas para produzir o. Se for uma coisa só que a gente precisa, por exemplo, de pesquisa, ainda vai, mas precisar de materiais para poder fazer. Como é que fala? Fazer o que seria, né, nossa aula prática em casa, poderia dificultar justamente por conta do comércio e também está saindo. Entendo. A ideia seria utilizar coisas da própria casa. Ou fazer coisas bem simples, assim, que pudesse justamente utilizar. Que talvez estivesse em casa. E como a gente tem muito tempo, talvez dê para a gente realmente fazer um trabalho que tenha alguma coisa que apresenta, né? Então, por exemplo, um aluno meu fez um trabalho que envolvia alguns sacos plásticos, água, uns canecos metálicos que ele achou em casa, um fio de cobre. Pronto. Aí isso foi o experimento dele. Né? Então, aí essas coisas eu imagino que talvez as pessoas possam conseguir nesse semestre. Né? Seria algo desse tipo. Entendi. Isso. Pode falar, Vitor. Eu precisava, para poder emitir uma opinião a respeito disso, eu precisava meio que saber que se tratava essas atividades, o que mais ou menos seria solicitado, quais materiais eu precisaria usar, porque assim eu me mudei recentemente. Sim. E até tem como fazer isso na minha casa, só que como ela falou aí, se eu quisesse comprar alguma coisa e tal, tá mais complicado. Eu até conseguiria arrumar algumas, por exemplo, se fosse um trabalho que eu tivesse que mexer com produtos eletrônicos, com componentes eletrônicos, sim, placas, relés, etc. Você tem experiência com isso? Não, mas eu até conseguiria isso no trabalho, entendeu? Mas tirando isso, seria um pouco complicado. Mas daqui para frente, quando a gente estiver analisando e aprendendo, a gente vai ter uma noção maior do que poderemos utilizar para fazer esse trabalho. Tá. Eu vou deixar aí como uma proposta, tá? Caso não seja possível, a gente pode utilizar essa pontuação de outra forma, né? Mas a gente vai priorizar a questão da possibilidade de um experimento, tá?
O experimento não pode ser nada muito avançado, porque eu não vou estar com vocês. Então, vocês não podem estar mexendo com coisa muito complicada se eu não estou Eu perto vou de vocês, fazer entendeu? um Então, seriam experimento. coisas simples, viu? Uma vez eu fui fazer um experimento na minha casa, eu sou linha técnico, e se não tivesse, se o circuito não fosse novo, tivesse relé de proteção, disjuntor e tal, tinha que tocar a casa, porque estourou tudo, estourou. Entendi. Ai, meu Deus, eu tô dando risada disso. É, Estourou a tomada. Estourou a tomada, eu coloquei, desligou tudo. Aí, quando começou a estourar, é, né, o disjuntor desarmou, sim, e aí não causou grandes danos, mas causou ótimo. um daninho. A sorte, viu? É, Pois é. tá bom. Muito bem. Então, o nosso fluxo de trabalho, eu estou imaginando o seguinte: a gente vai ter como base, claro, o Google Sala de Aula. A gente já tem alguma experiência. O pessoal do IFPA propôs algumas modificações na organização da parte que chama de atividade, a aba de atividades do Google Sala de Aula. Vocês podem explorar mais tarde. Eu não sei, eu acho que essa organização se adequa mais ao integrado, tá? Porque a gente não tem tanta postagem assim que precisa dessa organização toda, mas a gente vai tentar obedecer. Só quer dizer o seguinte, que eles separaram assim documentos do curso em uma sessão, avaliações em outra sessão, assim por diante. Ainda não é organizado. Tá? Eu vou tentar usar essa estrutura que eles pediram que fizesse isso. Mas eu não vejo muita razão de estar muito preocupado com isso. O que eu preciso de vocês é dicas, né? Porque eu não estou do lado do aluno no uso do Google Sala de Aula. Então eu estou imaginando quando eu posto alguma coisa que vocês recebem uma mensagem, né? Vocês receberam alguma mensagem hoje, por exemplo, que eu postei no mural? Só o link mesmo e que aparece a notificação quando você mandou o link. Tá. É, Eu fiz Pelo bastante confusão hoje de tarde, porque eu fui tentar usar o calendário e tal, aí eu achei que ele mandou notificação automática sem eu falar, mas eu acho que acabou funcionando. Vocês estão aqui, o importante é isso. Eu tentei programar as aulas para ter um lembrete de aula no calendário do Google, né? Então eu coloquei lá os eventos, eles devem estar lembrando vocês da aula uns 10 minutos antes da aula. Eu imagino que isso está acontecendo. Sim, Letícia, diga. eu gostei do modelo que você colocou no semestre passado. Eu acho que, assim, né? Depende do jeito também, mas não vejo que tem necessidade de mudar. Tá, Porque, pra mim, estava organizado daquele jeito e eu achava as coisas com muita facilidade, entendeu? Então, não sei. Se o Vitor tá. concordar, também não lembro, não estava, né, no Não semestre tá, mas passado. mas eu já conheço essa já estrutura aí conhece, né? também, então é Tá. tranquilo. Então, as nossas aulas vão ser aqui. Vocês podem guardar esse link, vai ser sempre nesse link, tá? Pode colocar na aba do navegador. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês: vocês estão assistindo a aula no celular ou estão assistindo a aula no computador? Vocês usam o que para assistir a aula? Celular. Celular? Eu estou usando celular, eu estou Tá. usando celular Vocês agora. não acham que fica pequeno demais a tela, não, para você enxergar quando a gente faz uma conta, alguma coisa assim? Professor, eu acho, entendeu? Só que assim, meu marido também está tendo curso e agora ele também está pegando cálculo. Ai, Faz não todo tem nem sentido. argumento, Entendo. não tem como argumentar. E Professor, como assim, a aula dele começou antes da minha, e enfim, se eu Ganhou, tivesse ganhou. usado, entendeu? Não tem Entendi. como argumentar. professor, assim, falando da experiência do semestre passado que eu tive uma disciplina com o professor Marcos Vinícius, eu estava assistindo as aulas, assim, na íntegra, no celular, e no dia seguinte eu assistia, digamos assim, a reprise, o VT. Eu colocava, que assim, eu trabalho na transportadora, e aí, sempre à tarde, assim, geralmente eu conseguia dar um gás para deixar sempre uma horinha para poder eu conseguir fazer essas coisas, conseguir ter a máquina disponível para
sem a pressão do trabalho. Aí eu ia lá, Sim. colocava lá e reassistia, Que fazia minhas bom. anotações. Eu fazia era a forma como eu fazia. Como eu sei que você vai estar gravando a aula também e vai Vou, disponibilizar, então por favor, me ajudem a lembrar, no início da aula, se eu não falar assim, tô ligando o gravador, vocês, por favor, me lembrem, tá? professor, Diga. eu só queria deixar uma sugestão antes que eu esqueça. Referente ao trabalho, se daqui até lá a gente não conseguir formular digamos assim, uma outra fórmula, a Sim, gente poderia montar a aula, né? Porque é isso, é uma alternativa. pegar um assunto, uma aba do assunto específica, aprofundar um pouco, pesquisar, montar uma aula, montar um plano de aula, um slide de repente, Sim, sim. apresentar aquilo ali. Acho que Tá, também é uma possibilidade de ser algo prático para a gente que está fazendo licenciatura e ao mesmo tempo ser técnico de certa forma, né? claro, claro. Eu gostei da sugestão. Se tudo der certo, quem sabe a gente vai ter um protótipo e vai dar uma aula em cima desse protótipo. Vamos ver, né? Mas é uma boa ideia. Os atendimentos vão ser nesse endereço também, tá? Então você pode clicar. Ele aparece quando você abre o Google Sala de Aula, naquela barrazinha onde aparece o nome do curso. Tem um lugarzinho para você clicar e vem direto para esse espaço virtual. Tá? Então você pode sempre estar fazendo isso na segunda-feira às 18 horas. As avaliações, tá aí. Normalmente a gente usaria o Google Forms, mas como a gente só tem 2 alunos, a gente pode ser bem mais criativo aqui, viu? Por isso que botei aí Google Forms, botei um talvez do lado, porque tem outras possibilidades também que se abrem. Tá? A gente vai conversando aí durante o passar do curso. Tá? Isso então dá uma ideia da nossa estrutura, assim, no nosso fluxo. Né? Passar a leitura, assistir a aula, reassistir a aula, tomando notas. Eu sou partidário de tomar notas. Eu acho assim que quando o aluno lê, anotar é importante. Quando o aluno assiste a aula, anotar é importante. Então, eu desejo que vocês tenham um caderninho em algum lugar para vocês dedicarem aí anotações do curso. Eu acho importante isso. Na sala de aula, todo mundo está com o caderno na mão. No espaço virtual eu não estou vendo. E as pessoas estão se acostumando a não tomar nota, porque pode assistir no YouTube depois de novo. Isso não é bom. A cabeça funciona muito melhor, aprende melhor quando está escrevendo as coisas. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, como estudar? O que eu acho que é o ciclo virtuoso, tá? Você vem para a aula, você toma nota, faz apontamentos, depois você faz exercícios. Se tiver alguma coisa experimental é bom, a gente não vai ter tanta coisa experimental, mas é sempre bom se você puder ver, pelo menos. O livro vai dando dicas de pequenos experimentos que podem ser feitos. Depois, a leitura do livro. Depois, aulas de novo. Isso pode ser feito em qualquer ordem. Eu prefiro ler o livro primeiro, assiste a aula, faz os apontamentos, estuda os apontamentos, revê a aula se necessário, vem para o exercício e fecha o ciclo. Então essa é a minha sugestão. Ok? Bem, só lembrando, você vai precisar de uma calculadora nesse curso. Tem gente que gosta de usar o celular. Eu acho que isso faz você ficar lento em fazer conta. Tem gente que gosta de usar o computador para fazer conta. Eu acho que você fica lento. O melhor mesmo, mais rápido, é uma calculadora. Eu, muitas vezes, quando estou fazendo alguma coisa que requer cálculo, eu pego a minha calculadora, boto aqui do lado e vou fazendo as minhas contas. Então, qual é a calculadora que eu recomendo? Uma científica, como está aí no desenho. Tem a da Cássio, também tem a Kenko e tem outras marcas aí. Hoje em dia a calculadora é bem barato. Então, se você não tem, pense em adquirir uma. Ok? Muito útil. E no curso eu vou fazer o quê?
eu vou tentar ir ajudando vocês a aprender a usar a calculadora. Então, vira e mexe, eu vou dizer, puxa a calculadora aí, vamos apertar tal botão. Ó, esse botão faz isso aqui, é mais ágil, mais rápido, se você fizer assim, tá? Dá menos erro. Então, isso é muito bom. Você sempre vai poder usar calculadoras nas minhas avaliações. Ok, minha gente. Então, é isso que eu queria passar com vocês, tá certo?